Paz do Senhor Jesus, meus queridos, graça e paz. Meu nome é Cristina, esse canal é o Descobrindo as Glórias. E nós estamos estudando aqui sobre como ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, como ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós sabemos que para ser batizado com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos o quê? Aceitar Jesus como o único salvador da nossa vida. Aceitar Ele. Aleluia, Jesus. Precisamos aceitar Jesus, precisamos também ser uma nova criatura. Aleluia, Jesus. É importante aceitar que Jesus é o Filho de Deus. E assim você já está caminho andado para receber o Espírito Santo de Deus, né? E também a segunda coisa que você deve fazer é pedir. Pedir para Deus, pedir o Espírito Santo de Deus, pedir, falar com Ele, fazer a oração, aquela oração pedindo para Deus te atender, que você quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Lá em Lucas 11:8 fala. E a terceira coisa que você deve fazer é se entregar. O apóstolo Paulo mostrou com clareza essas necessidades na carta aos Romanos, quando ele disse: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Romanos 12:1. Quarto, você deve estar querendo obedecer ao Espírito de Deus. Porque Deus não dá esse poder a alguém e depois diz: você pode aproveitar a parte que você quiser e deixar o que você não quiser. Se você quiser estar energido, estar cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar preparado para obedecer ao Espírito Santo. Atos 5:32. A quinta coisa, você precisa crer. O apóstolo Paulo perguntou: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. A resposta é, obviamente, com certeza é pela fé. Você precisa crer que, se você pedir, você receberá. Pode ter essa certeza, essa confiança, que se você pedir para Deus, Deus vai te dar. Nós bem sabemos do amor que Deus tem para conosco. Tem pessoas que pensam: mas Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe o que eu quero. Mas Ele não pede, é preciso pedir. Preciso pedir. E você também deve, Você tem que exercitar o que Deus lhe deu. Gente, você tem que exercitar isso. Havendo recebido e havendo o desejo de receber e tendo crido, você precisa responder de uma forma bíblica. A Bíblia fala que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2:4. Isso significa que eles falavam com as palavras que o Espírito Santo lhe dava. O Espírito Santo dava as palavras, mas os apóstolos, os discípulos, respondiam voluntariamente. Havia uma ação com base na fé, e não meramente uma aceitação passiva da bênção. Esse é o modo como Deus trabalha. Deus está oferecendo o batismo do Espírito Santo para pessoas, e é somente necessário que estipe suas mãos, levante sua mão, estenda sua mão para pegá-lo, e depois regozije-se nas bênçãos. Então, meus queridos, aqui está falando que para a gente receber o Espírito Santo de Deus, nós temos o quê? Ter uma vida santa. Ter uma vida diferente, irmãos. Menos contaminação. Olhar mais para a aparência de Deus. Querer realmente, irmãos, limpar o coração, pedir perdão dos pecados. Nós temos que limpar o coração. Mas quando nós aceitamos Jesus como o único salvador da nossa vida, nós estamos o quê? Limpando o nosso coração naquela hora. Limpando, tirando um fardo de nós.
E, irmãos, aí aquilo que a gente sente, essas coisas, nós colocamos na mão do Senhor. Nós sabemos que nós temos que tirar da nossa vida o ressentimento, tirar a injustiça que nós, irmãos, às vezes nós achamos que somos injustiçados. As pessoas fazem tanta injustiça conosco, mas muitas vezes nós somos injustos também com as pessoas, né? Assim como nós vimos lá em Jó, né? Que eu até comentei hoje, né, na live sobre Jó, que eu estava lendo, Deus deu aquela palavra, eu lendo, e ali eu fiquei achando aquilo tão maravilhoso, irmãos, porque Jó ficava só se justificando. Muitas vezes nós justificamos as nossas falhas. Aleluia, se clama, alabaias. Justificando que nós somos perfeitos, que nós já estamos perfeitos. Eu não preciso orar mais, eu não preciso mais falar com Deus, eu não preciso mais isso, não aquilo. Mas nós precisamos de Deus, porque nós somos dependentes dEle. E é através dEle todas as coisas para a nossa vida. Então, se você quer se encher do Espírito Santo, reconheça que Deus é acima de todas as coisas. Né? Se humilhe na presença do Senhor. Se humilhar é você, sim, se rasgue na presença dEle, para Ele. Fala a verdade para Ele. Lamanassuri. E seja disposta a falar a verdade com Ele. Porque Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Lamanassuri, mianda, lamanarias. E aí, irmãos, para a gente ter aquele perdão sincero, que às vezes tem uma coisa no nosso coração que nós não conseguimos nem limpar. E tem uma coisa no nosso coração que nós não conseguimos nem falar. Mas fala com Jesus. Fala com Deus. Fala com Deus, o Pai, né? Deus Pai Todo-Poderoso. Fala para Ele. Né? Talvez você vai falar em pensamento falando com Deus. Talvez você não quer falar. Né? Mas Deus, Ele escuta você. Ele escuta seus pensamentos. Ele escuta quando você está falando, orando em pensamento ao Senhor. E os pensamentos que nós colocamos, irmãos, aquilo que nós colocamos, que nós falamos, profetizamos sempre. Se nós queremos uma vida santificada na presença de Deus, do Espírito Santo, nós temos que vigiar as coisas que nós falamos. Mas eu falei errado, falei não sei o quê, mas você pede perdão para Deus. Então, esse vigiar é você reconhecer que nós reconhecemos que nós somos o quê? Pecadores arrependidos. Então, nós somos sujeitos a arrepender. Às vezes nós tomamos uma atitude tão aquilo que não, nunca mais, não sei o quê. Mas aí Deus vem e brada no nosso coração, a Espírito de Deus brada no nosso coração. Isso que é o Espírito de Deus em nós. Ele brada no nosso coração e nos corrige. E faz nós entendermos, irmãos, que se nós queremos uma vida pura com Deus, uma vida santificada, nós temos que o quê? Deixar o nosso orgulho, deixar o nosso ego. Deixar as amarguras, deixar esse negócio de achar que somos vítima das coisas. Que fulano isso, fulano aquilo, e eu não sei, né? A gente sempre, né, se acha que nós, ou então a gente está se diminuindo. Também não se diminua. Não se você com o Senhor, mas você não precisa ficar se você não é a pior pessoa. Porque Deus, Ele te limpa e te purifica. Deus, Ele muda a sua história. E Ele quer te usar. Ele quer derramar as ferramentas dele sobre você. Ele quer que você receba o batismo com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele quer que você tenha esse selo da promessa, porque esse selo da promessa que vai te dar força para você vencer, para você a cada dia mais. Ele vai falar, ele fala com você, ele fala conosco, ele revela coisas ocultas. Talvez você quer ir por um caminho e aquele caminho não é bom, ele vai falar para você, ele vai. Você dá ouvido, você coloca Deus sempre na frente de tudo. Evita a aparência do mal, né? Evitar a aparência do mal, como? Porque você passa na tela da televisão, vê uma mensagem, vê tanta coisa, mas evita estar focando nessas coisas, né? Então, quanto mais a gente evitar isso, né? Lá em Salmo 1 está falando pra gente sair da roda dos encarnecedores. Qual que é essa roda dos encarnecedores? Essa roda aí de engano, irmão, de mentira, de falar coisas que não agrada a Deus, né? Ficar xingando. Mentira, nós temos que riscar isso da nossa vida. Nós não temos que viver uma vida assim, porque o Espírito Santo não se agrada com isso. Você ser uma pessoa que tenha, né, pudor e respeito, né? Mas você não é o respeito do outro, é você mesmo se respeitar. Porque tudo é em nós, é mais em nós do que no outro. Rebeca Antalabás, que nós não temos como mudar o outro. Quem pode mudar o outro é Deus.
Nós precisamos ser mudados, nós precisamos de renovo, né? Porque às vezes nós achamos que estamos perfeitos, mas não estamos. Precisamos de coisas, ser lavado, né? Lavado e remido no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, é isso, tá? Depois, nós estamos aqui estudando, falando do Senhor, e é isso. Buscai a Deus, né? E tá falando, e aí né, nós falamos que o Espírito Santo de Deus que fala em nós. Então, dá lugar para ele falar, deixa ele falar. Ele quer te usar, deixa ele te usar. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus te usar. Você falar, pode me usar, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, pode me usar. Faz morada em mim, faz morada na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu aceito. Eu aceito que o Senhor faça morada em mim. Faça morada em mim, me usa da maneira que tu queres. Trabalho canta não é da nossa maneira. Muitas vezes nós queremos ser usada de um jeito, não é. Né? Às vezes a pessoa já começa a falar, eu acho que é uma besteira receber o Espírito Santo de Deus, eu acho que é uma besteira ser assim, o Espírito Santo de Deus usa assim, eu acho que é uma besteira. Mas se você acha que é uma besteira, que se a gente começa a achar isso, já é um tipo de orgulho da gente, né? Porque se Deus falou que é deixar o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, porque é o Consolador, para nos dar força, é porque Ele sabe que é preciso. Então, quer dizer que nós achamos que somos mais do que Deus, que sabemos mais do que Deus. Eu não preciso. Nós somos dependentes das misericórdias de Deus. Nós somos dependentes daquilo que Deus tem para nós. E o Espírito Santo de Deus faz a gente ter o quê? Ter mais o quê? Os frutos do Espírito Santo de Deus. Sentir mais isso, né? Esse amor. Para baixo canta um amor que você vê, meu Deus, esse amor não é meu. Você fala, não, esse amor, de onde que vem esse amor? Não sei. Oh, balabalá, surimianda, lamanaias, oh, xerebecanta. Esse amor vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Ele nos enche disso, ele nos enche do Espírito Santo dele, ele nos enche do Espírito, né? Glória a Deus, Ele é aquele que nos convence do pecado. Ele nos convence que nós não estamos fazendo a coisa certa, né? E convence também pra gente fazer o que é certo. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. E os frutos vêm tudo dele. A santificação vem dele. Ele que nos faz, né? Isso, irmão, querendo santificar. Santificar de corpo, alma e espírito, né? A nossa boca, nosso olhar, nosso espírito, né? Glória a Deus. Me canta, labassuri me anda. Oh, que benção, né? Que é Deus. Uribi me canta, labassi. Uribi canta, labassi. Uribi canta, labassi. Irmãos, é bom a gente ter, é bom a gente buscar a Espírito Santo de Deus. Isso é coisa que a gente tem que fazer, buscar essa presença, buscar esse amor, buscar sentir a grandeza dele em nós. Irmão, a glória de Deus, ele derrama em nós. É dele, é tudo dele. Exaltado seja Deus. Mas ele derrama a glória dele em nós. Isso nos alegra, sentir o renovo, né? Sentir essa presença maravilhosa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Então, você dá lugar, glorifica, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória. Vai dando glória sem parar. Vai também, aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que você sente, aquilo que você gosta, que você tem afinidade, né? Cada um tem uma afinidade mais de uma maneira, né? Deus vai usar cada um como Ele quer. Não tem uma regra certa. Não tem uma regra certa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Ele faz do jeito que Ele quiser, né? Isso não é lindo, meus irmãos? Que Deus, Ele faz, Ele usa-nos como Ele quiser. Ele habita em nós. E Ele está dentro de nós. Deus está em nós. Ai, que maravilhoso saber que Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito dele. O Espírito Santo dele em nós. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita, que maravilha. Oh, alabalaias, se clama, alabaias. Se enche de coisa que te alegra, que faz sentir a unção de Deus. Louvores que faz sentir a unção de Deus. E você vai ver, né? Se dedica assim, de corpo, alma e espírito, totalmente de coração ligado no Senhor.
com o coração aquebrantado, sabe, o coração cheio de amor. Procure coisas que te façam sentir amor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Procure coisas que te façam, que te aproximar mais de Deus. Irmão, e nós temos essa necessidade. É preciso nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, é fácil de nós sermos enganados, né? Pelo mal. É fácil de nós cairmos em tentação. Então, se nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, Ele nos traz reconhecimento das vezes que nós estamos errando mesmo, né, do nosso pecado, né? E ele aumenta o amor fraternal em nós. Ele faz nós sentir mais amor pelas coisas. Ele que promove a paz e faz a reconciliação entre os irmãos. Faz a gente, porque nós temos que viver, irmão, em quê? Os irmãos, nós temos que viver em quê? Em harmonia, né? Glória a Deus, aleluia. E Ele que traz esse amor no meio de nós, faz a gente entender que nós temos que amar. Ele ajuda a gente, né, levar a palavra, pregar, louvar. Tudo você chama a Espírito Santo de Deus, me ajuda. Vem estar comigo, vem comigo, né? Me usa nesse louvor, me usa para pregar, me usa na sua presença. Vem estar comigo. Chama ele. Se enche dessa chama do Espírito Santo de Deus e vai dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está falando isso, irmãos, em Mateus 5:8. Bem-aventurado aquele que limpa o coração, tem um coração limpo, que não fica se apegando, irmão, na soberba, no engano, na mentira, né? Bem-aventurado é o Senhor, né? É o Senhor nosso Deus, que nos dá sabedoria e discernimento. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Depois nós vamos falar mais, né, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Sempre vamos estar falando um pouco sobre o Espírito Santo de Deus, né, sobre essa maravilha. E tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Eita, que benção, né, meus irmãos? Ai, se encher dessa graça, glória a Deus. Tem muita coisa, né? Mas você estando o quê? Você estando disposto a ter esse encontro, a deixar Ele te usar. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Ele vai fazer coisa. Você vai olhar para você e não vai estar acreditando. Gente, eu não estou acreditando que eu tô fazendo isso. Não estou acreditando que eu estou com essa calma. Não estou acreditando que eu estou desse jeito, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né, meus irmãos? Será que a gente podemos falar agora, assim, um pouco dos frutos do Espírito Santo de Deus? Ou então depois a gente fala dos frutos do Espírito Santo de Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia, o que Ele faz? Os frutos, né? Aquilo que faz, nascer a semente, aí nasce aí a árvore. E qual que é o fruto do Espírito Santo de Deus? Qual que é o fruto que a gente tem? Meus irmãos já sabem, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. As virtudes, né, que Ele tem, que Ele nos dá. Que vem. Vamos falar? Será que não vai ficar muito grande o vídeo aqui? As virtudes do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Ó, a gente pode falar, tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Você vai sentir muito poder e graça. Quando você estiver louvando, adorando a Deus, você vai sentir muito poder e graça sendo batizada com o Espírito Santo de Deus. Você vai ver. Harabashi canta. Você sente paz. Às vezes ninguém está com paz, você sente paz. Você se sente alegre e feliz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por quê? Porque essa alegria vem de Deus. Deus nos alegra. Deus muda a nossa história. Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sem Deus, nada podemos fazer, né? Então, Deus nos enche de fé, de paciência, de piedade, de amor, de caridade, temperança. Ele nos dá ciência, virtude. Glória barabassi, clamalabassi. Esse amor fraternal aí que nós temos, esse amor de irmão, né? Nós temos aquele amor por todas as pessoas. Todos nós somos irmãos, por quê? Porque Deus é nosso Pai. Ele é nosso Pai amoroso, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, irmãos, Ele é o nosso irmão, né? É o primeiro, né? Tá lá, é o primeiro filho, né? De Deus. E nós somos
irmãos, todos irmãos. E Deus é nosso Pai, Ele é santo. E você pode acreditar que Deus te usa. Você estando na presença de Deus, evita estar na aparência do mal, evita discórdia, evita contenda, evita ficar com raiva das pessoas, amargura, se encher de dor. Limpa o seu coração. Quanto mais você se limpa, mais Deus te usa. E Ele também te dá força para ser limpo. Você pede para Deus, limpa o meu coração. Espírito Santo de Deus, me limpa, me purifica. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Não é maravilhoso saber que Ele intercede junto ao Pai por nós? Porque muitas vezes nós mesmos não estamos conseguindo nem orar. Mas Ele geme também. Ele me canta. Ele ora gemendo ao Pai. Aleluia, pela dor do seu coração. Porque Ele entende o seu viver. Ele entende o nosso viver, irmãos, e é maravilhoso. Se encha do Espírito Santo de Deus. Seja batizado agora. Seja batizado. Dá lugar, pede para o Senhor, né? Pede já agradecendo, Senhor, como é maravilhoso. Sentir a sua presença, como é maravilhoso, meu Pai. Sentir o seu renovo, eu quero renovar, quero me renovar na sua presença. Eu quero que o Senhor me batize com a expressão de Deus, quero que o Senhor me usa. E Ele vai te orientar, você vai ver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, fica todos na paz do Senhor Jesus. Fica aí, assim, cheio de paz, de amor, de alegria. E nós vamos continuar, né? Volte e meia, estamos falando aí sobre o Espírito Santo de Deus, como se encher do Espírito Santo de Deus, né? Uma vida pura, purificar seu corpo, sua alma, seu espírito, né? Você sabe aquilo que produz sedução nas pessoas. Nós não vamos ficar provocando sedução em ninguém. Pra quê, né? Para Deus, aleluia, Jesus, para a gente não fazer o outro pecar, né? Porque lá nos mandamentos, está falando aqueles mandamentos lá, não é só para a gente olhar e, isso aqui não é comigo, não sei o que. Não, você também tem que, o amor fraternal que Deus nos dá, a expressão de Deus nos dá, nos faz nós entender que nós temos que pensar não só em nós, no outro também. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Deus manda nós amar o próximo como a ti mesmo. Então, se amar. Você tem que se amar. É preciso se amar. Se amar, Deus é amor. Deus, Ele é amor. Irmãos, não acreditem num Deus que não é amor. Nosso Deus é um Deus de amor. Mas existem as leis na terra. E às vezes, aquela lei que você planta, colhe. Tem os meses, né? Tem tudo. Tem lei para tudo. Tem coisas que a gente fala, mas é Deus. Não. É a lei que tem no universo. E Deus vê mais do que nós. Nós vemos a situação aqui agora, mas Deus vê muito mais. Deus conhece muito mais. Conhece os corações, Deus sabe de tudo, né, meus irmãos? Então fica com Deus. Eu também tinha deixado aqui uma passagem aqui para falar com meus irmãos. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. É em Isaías, do 1º, versículo 7. Mas eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui mais. Vou ler mais aqui. Vou ler. Não é 7. Vou ler o 14. Né? Isaías 1º, versículo 14. Aqui. As novas luas novas e as vossa solenidade as aborrece a minha alma. Já me não são pesada. Já estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da casa das viúvas. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor. Vinde-me então e ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como
se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez a prostituta cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicida. A tua prata se tornou em escoria, e o teu vinho se misturou com a água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama a peleita e corre após salários. Não fazes justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolai-me-ei acerca dos meus adversários, e envergar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escorias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízos, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então se chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com justiça, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque os envergonharei pelo carvalho que cobiçaste, e sereis confundido pelo jardim que escolheste. Porque serei como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E a fome tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, irmãos, aqui nessa palavra que está falando, olha qual que é a sentença daquele que não quer viver na presença de Deus. A sentença, a pessoa vive assim, ele vive com a mente perturbada. Irmãos, nós ficamos em paz na presença do Senhor. O Senhor, Ele nos oferece paz. Ele oferece de limpar o nosso coração, de fazer a gente ter uma vida boa, de nos ajudar. Basta nós falarmos com Ele que nós queremos. Nós queremos viver uma vida plena, ter plenitude. Mas, irmãos, quando nós estamos afastados do Senhor, é só derrota. Nossa vida é uma vida de derrota, as coisas não vão bem. Parece que estão bem, mas não estão. Sem Deus não tem como, não tem saída. Então, o que o Senhor está falando para nós aqui, arrependei-vos e vinde a mim. Arrependei-vos, né, daquilo que é mal, da cobiça, do engano, do pecado, da mentira. Arrependei-vos e vem para o Senhor. Quando você se arrepende de corpo, alma e espírito, aceita o Senhor, aceita a palavra de Deus, irmãos. Assim você é o quê? Você é bem mais feliz, né? Então receba em nome do Senhor Jesus, receba as graças de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos no pecado, no engano, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Se afasta, mas o que é? É que nós, irmão, enchemos, tá ali a luz, aí começa a colocar um monte de trevas em cima da luz, um monte de trevas em cima da luz. E o que acontece? A luz parece que se apaga. A luz está lá, mas só que nós não conseguimos enxergar a luz. Então, para a gente enxergar a luz, para a gente estar constante na presença do Senhor, nós temos que fugir da aparência do mal. Fugir, né? Então, é isso, meus irmãos. Seja todos na paz do Senhor Jesus. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da grandeza de Deus. Seja cheio. Aleluia, Jesus. Das graças de Deus. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Fica com Deus. Gratidão, viu? Deus abençoe.